Queridos, graça e paz. Quero expressar minha alegria em estar aqui com os irmãos, agradecer ao pastor Edinaldo, ao conselho dessa igreja pela confiança que nos foi dada de estar partilhando a palavra de Deus durante o período do acampamento dos jovens dessa igreja. Foram momentos edificantes, abençoados para as nossas vidas. E estar aqui nessa noite também com os queridos irmãos, podendo partilhar a palavra de Deus, conhecê-los e estarmos aqui juntos exaltando aquele que, como foi bem descrito nessa belíssima canção, aquele que vive e que reina para todo sempre. Então, minha alegria, minha gratidão aos queridos irmãos pelo acolhimento. Eu vou, Luizinho, lembrando da sua feijoada famosa, retornando a Monteiro, e momentos de comunhão que nós tivemos, de edificação na palavra do Senhor. Mas eu não poderia, pastor Edinaldo, deixar de fazer referência a uma característica muito escassa nos nossos dias, mas que eu vi com os jovens durante os dias em que passei no acampamento, e posso perceber um pouco também aqui na igreja, que é a hospitalidade. A maneira como os irmãos nos acolheram, nos receberam, de fato nos fazendo sentir em nossa própria casa. E isso é de fato muito gratificante e traz alegria ao nosso coração em ser tão bem recebido pelos irmãos. Que Deus os abençoe, que vocês continuem sempre praticando a hospitalidade, acolhendo bem a todas as pessoas que a essa comunidade se aproximam. Eu quero convidá-los então a abrir as suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler uma parte deste capítulo para a nossa meditação, para a nossa edificação nessa noite. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19 desse texto da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo de número 19. Todos os irmãos encontraram? Então vamos ler responsivamente. Eu vou lendo os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra da qual como preguei, a menos que tenhais crido. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto com mais de 500 irmãos, numa só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém a morte dorme. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não pelo humano, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo.
Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, queridos. Que o Senhor, Ele nos aplique a sua própria palavra ao nosso coração. Queridos irmãos, após a morte de Jesus, os discípulos estavam angustiados e de uma certa forma abatidos. Eles olharam e viram o próprio Senhor deles sendo brutalmente açoitado, sendo vergonhosamente espancado, sendo exposto ao escárnio e à vergonha pública, sendo inclusive levado a um madeiro e lá pendurado entre dois malfeitores, de modo que os discípulos, ao contemplarem a cena, o momento da crucificação de Jesus, ou, por que não dizer, desde a quinta-feira, quando Jesus já fora preso, já fora levado ao tribunal para ser julgado, fora condenado, fora levado ao madeiro, os discípulos, ao contemplarem e ao verem essa cena, isso tudo que se havia feito com Jesus, certamente se sentiram angustiados e preocupados, abatidos, porque eles tinham visto o próprio Rei, o próprio Senhor deles, que outrora tinha chamado, tinha convocado, e eles tinham aberto mão de suas vidas, de suas profissões, para segui-lo. Agora contemplam esse Rei, esse Senhor, pendurado no madeiro, crucificado e posteriormente sepultado. Eles esconderam-se, apavorados, temerosos, de que o mesmo que aconteceu ao Senhor deles pudesse acontecer também a eles, serem presos e serem também executados. Para aqueles que seguiam a Cristo, queridos irmãos, no primeiro momento parece-nos que a morte de Jesus significava a derrota final. A morte de Jesus parece que significava o fim da esperança, da expectativa. Quando nós lemos o relato de João, aliás, o relato de Lucas, e ele nos descreve dois discípulos de Jesus que caminhavam em direção a Emaús, a expressão que nos é dita lá, que eles estavam dialogando, e nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção para Israel, e hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu.
Aqueles discípulos estavam caminhando a Emaús, e o diálogo e a conversa deles era permeada de desânimo. Parece que a esperança, a expectativa deles tinha se encerrado, porque eles aguardavam a redenção através de Cristo, e já era o terceiro dia em que Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado. Queridos irmãos, do ponto de vista humano, esse deveria ter sido o fim do ministério de Jesus. Do ponto de vista humano, a sua morte, a sua crucificação, aquele momento final quando ele brada: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, poderia parecer o fim do ministério de Jesus. Mas algo aconteceu, e depois de 40 dias, nós vemos o espírito dos discípulos totalmente diferente. Se no momento imediatamente depois da crucificação de Jesus perdurava um certo desânimo, uma certa falta de esperança, de expectativa por parte de alguns discípulos de Cristo, 40 dias depois, nós vemos um espírito totalmente diferente. Em vez de vergonha, em vez de medo, em vez de negativa, aquele ali andava com Jesus, não, eu não o conheço. Em vez de pessimismo, em vez de falta de esperança, 40 dias depois nós vemos esses homens que outrora estavam desanimados, amedrontados, angustiados. Nós vemos esses homens agora dizendo: olha, nós não podemos parar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Ainda que nos coloque diante do sinédrio judaico, ainda que haja perseguição, ainda que haja morte, ainda que haja privação da nossa liberdade, a gente seja lançado num cárcere, nós não podemos deixar de falar e de proclamar o nome de Cristo Jesus. E o que aconteceu, queridos irmãos? Nesse interregno aí de 40 dias, o que foi que houve? Que o espírito, ou o coração, a maneira, o comportamento, a atitude dos discípulos de Jesus mudou radicalmente. O que foi que aconteceu? No terceiro dia após a crucificação de Jesus, eles se depararam com o Cristo vivo e ressurreto dentre os mortos. Isso mudou radicalmente a visão da existência por parte dos discípulos de Jesus. Eles agora não estavam mais desanimados, não estavam mais, de uma certa forma, amedrontados. Pelo contrário, eles estavam cheios de intrepidez, de ousadia, de coragem para continuar proclamando e anunciando o nome de Cristo, porque Ele estava vivo. Porque Ele tinha vencido o último inimigo, que era a morte. Ele ressurgiu dentre os mortos. A partir daquele terceiro dia, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro e ouviram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressurgiu como havia dito. Jesus estava vivo, e os discípulos agora tinham esperança, tinham expectativa em relação ao futuro de suas vidas. Queridos irmãos, a doutrina da ressurreição de Cristo, ela é tão importante quanto a ressurreição, a crucificação de Jesus. Mas essa doutrina, ela rapidamente conquistou opositores.
Rapidamente ela conquistou opositores. A própria igreja de Corinto suscita esse questionamento ao apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, ela se assemelhava em muito, ou a cidade de Corinto, ela se assemelhava em muito a uma outra cidade amante da filosofia e do saber humano, que era a cidade de Atenas. E aquela cidade, amante da sabedoria, do saber humano, querendo conhecer os mistérios de Deus, à luz da sua própria razão, à luz do seu próprio entendimento, embebidos da filosofia grega, não conseguiam entender e não conseguiam distinguir muita coisa a respeito da obra de Cristo. Não conseguiam compreender, inclusive, como alguém poderia ter a salvação, o perdão de pecados, por meio da fé no homem que morreu pendurado numa cruz. Paulo, quando começa a escrever essa carta, ele já no capítulo de número 1 diz que para muitos, ou para aqueles que estão se perdendo, a mensagem da cruz é loucura, é escândalo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem da cruz, diz Paulo, é a demonstração do poder e da sabedoria de Deus. É tanto que o apóstolo enfatiza isso no capítulo 2 dessa carta, dizendo: olha, eu poderia usar diversos recursos em virtude de minha formação acadêmica, mas eu não o faço. Eu não uso de linguagem persuasiva, eu não uso de nenhuma retórica, de nenhuma oratória, com o propósito de convencê-los a respeito da mensagem da cruz. Eu apenas prego o nome de Cristo e esse crucificado, para que a fé de vocês repouse, se apoie no poder de Deus e não na sabedoria humana. E a mensagem da cruz para eles era loucura, e continua sendo nos nossos dias. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas não era só a obra da cruz ou da crucificação que essa igreja poderia, embebida ou influenciada pela filosofia grega, pensar de uma maneira distorcida a própria questão da ressurreição. O gnosticismo, que fazia essa separação entre a matéria e o espírito, entre a parte material, alegando que ela era essencialmente ruim, má, e a parte imaterial, o espírito, ele era essencialmente bom. Como Cristo, se era bom, poderia haver uma união de espírito e de matéria. Já o gnosticismo começa a questionar essa doutrina tão fundamental na fé cristã, que é a doutrina da ressurreição de Jesus. Mais adiante, essa doutrina da ressurreição vai enfrentar um outro adversário, que é a doutrina da reencarnação, defendida pelo Espiritismo. De maneira, queridos irmãos, que a doutrina da ressurreição de Jesus, ela passou ao longo da história, desde lá do seu momento inicial, desde a sua gênese, por diversas oposições e diversas contrariedades. Mas a igreja de Cristo, ela sempre afirmou, ela sempre creu, ela sempre pregou, ela sempre defendeu essa verdade, que Jesus ressurgiu dentre os mortos. E nós chegamos a um documento importantíssimo da igreja, chamado de Credo Apostólico, quando em uma das suas afirmações nós encontramos a seguinte expressão: creio na ressurreição do corpo. Creio que Jesus ressurgiu dentre os mortos, e cremos também
que um dia todos aqueles que creem em Jesus irão ressurgir também e receber um corpo transformado para desfrutar da presença de Cristo por toda a eternidade. Os autores do Novo Testamento, queridos irmãos, se reportaram a diversas passagens do Antigo Testamento para mostrar que essa doutrina não era uma inovação a partir do momento da morte de Jesus. Mas que o próprio Pai, no seu plano revelador, ou na sua revelação progressiva, desde o momento inicial, quando Ele comunicou a sua graça em Gênesis 3,15, já havia dito que a ressurreição seria algo real, algo concreto, não uma invenção, não um mito, mas algo real, algo concreto. E no Novo Testamento, queridos irmãos, a ressurreição e a exaltação de Cristo, elas são narradas e proclamadas como fatos já consumados, antes mesmo de terem acontecido. Hoje pela manhã, lá no acampamento, eu trabalhava com os jovens um texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, quando Jesus é transfigurado diante de 3 discípulos, Pedro e os irmãos Tiago e João. Eu dizia que o capítulo de número 17, o pano de fundo dele é montado no capítulo de número 16. Quando Jesus faz um questionamento aos seus discípulos: o que é que o povo está dizendo ao meu respeito? E os discípulos respondem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas, mas e vocês? O que é que o povo diz? Ou o que é que vocês dizem ao meu respeito? E Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: é sobre essa afirmação, Pedro, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus adianta o assunto com os seus discípulos e ele faz questão, queridos irmãos, de deixar muito claro que a missão dele envolvia humilhação e exaltação. A missão dele envolvia morte, mas envolvia também ressurreição. E eu fico a pensar muitas vezes e refletir sobre a fragilidade da nossa fé. Sobre a fragilidade da nossa fé. Os discípulos estavam convivendo ali com Jesus e ouvindo Jesus dizendo: é necessário que eu padeça, que eu sofra, que eu seja morto, mas fiquem cientes que ao terceiro dia eu irei ressurgir. Esses mesmos discípulos, quando contemplam esses fatos consumados, ficam titubeando, ficam temerosos. Isso mostra a fraqueza da nossa fé, a fraqueza da natureza humana. Louvado seja Deus, porque, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque o Senhor não nos entrega a nós mesmos, Ele nos abençoa de modo que nós consigamos perseverar até o fim, até aquele dia glorioso, o qual haveremos de vê-lo como Ele é. Mas sobre a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, 2 aspectos devem ser destacados. Primeiro, a ressurreição ela é tratada pela Escritura Sagrada como um milagre espetacular. A ressurreição de Jesus é um milagre, assim como fora a sua concepção lá no ventre de Maria. Foi um milagre. E segundo, nos relatos dos evangelhos, a ressurreição de Cristo ela é atestada como um evento histórico.
Não é uma invenção, não é um mito, não é uma criação da mente humana. Nos evangelhos, a ressurreição de Jesus é tratada como um milagre, mas é tratada também como um fato histórico que aconteceu num momento e num tempo da história da humanidade. Jesus de fato ressurgiu dentre os mortos, e Ele vivo está, e isso é algo real, é algo verdadeiro, é algo incontestável. E é com essa perspectiva, queridos irmãos, que Paulo escreve esse capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Não é com algum tipo de dúvida, de incerteza, com algum questionamento sobre será que de fato ele ressurgiu ou não? Paulo escreve esse capítulo 15 de 1 Coríntios tendo a convicção de que foi um milagre, mas tendo a convicção também de que Jesus de fato ressurgiu dentre os mortos, de que ele está vivo. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente observe brevemente, irmãos, algumas pontuações que Paulo faz no texto. Eu queria que você, com a Bíblia aberta, observasse, porque é o próprio texto que irá nos pontuar a respeito do que Paulo nos ensina, no sentido de percebermos ou entendermos um pouco a ressurreição de Jesus. Primeiro aspecto, queridos irmãos, que Paulo vai nos mostrar aí é que a igreja confessava que Jesus de fato morreu. Observem quando Paulo nos diz, no versículo de número 3, antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que o Senhor, ou que Cristo morreu. Paulo traz essa primeira pontuação mostrando que a igreja de fato acreditava e confessava a morte de Cristo. Mas Paulo continua e nos mostra um segundo aspecto aí, que é a morte de Jesus como um valor expiatório, como um sacrifício vicário. Observem que Paulo diz aí, Cristo morreu pelos nossos pecados. A perspectiva de Paulo aqui ao escrever primeiro é se remeter à obra de Cristo naquela cruz e a razão pela qual Cristo foi pendurado naquele madeiro, os nossos pecados. Eu dizia esses dias que a cruz não mostra o quanto nós somos preciosos. A cruz nos mostra o quanto nós somos horríveis. O quanto o nosso pecado é maligníssimo. O quanto o nosso pecado é algo, ou é a enfermidade, a mazela pior que o ser humano pode ter. Porque se não fossem os nossos pecados, não haveria necessidade de Jesus ter sido pendurado naquele madeiro. Foram os nossos pecados que levaram Cristo àquela cruz. Mas Paulo diz que Jesus, quando morre, ele expia os nossos pecados. Ele carrega sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele toma sobre si a punição que deveria recair sobre mim e sobre você. Ele assume o nosso lugar para sofrer a nossa dor, para morrer a nossa morte. Mas Paulo continua e nos diz que a igreja proclamava essa morte de Cristo com esse valor expiatório. A igreja confessava que Jesus tinha sido sim enterrado, nos diz o versículo de número 4, e foi sepultado. A igreja professava e proclamava, queridos irmãos, todo esse conteúdo. Olha, Jesus morreu sim pelos nossos pecados e ele foi sepultado.
Mas a igreja professava também que ele ressuscitou ao terceiro dia. É por essa razão que nós lemos aquela frase belíssima: a cruz e o sepulcro estão vazios, mas o trono não está. Jesus está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Aquela imagem do profeta Isaías, ela é real para nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e Ele está sentado, não num trono comum, num trono qualquer. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está vivo, governando todas as nações. O Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. Mas a igreja também, queridos irmãos, entendia que tudo isso ocorreu segundo as Escrituras Sagradas. Percebam que tanto no versículo de número 3, como no versículo de número 4, há referência de que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, como também o seu sepultamento e ressurreição ao terceiro dia, fora predito nas Escrituras Sagradas. Não era algo novo, era algo que o próprio Deus já havia revelado em sua palavra. O que Jesus fez foi cumprir integralmente o plano que o Pai havia estabelecido para ele. A igreja afirmou também, queridos irmãos, que essa ressurreição, além de ter sido atestada pela própria Escritura, porque era a própria Escritura que havia dito que Jesus iria ser crucificado e depois iria ressurgir dentre os mortos. A própria Escritura. Paulo agora vai ampliar as testemunhas a respeito desse fato. A Escritura diz isso. A Escritura já falava que Jesus iria ser crucificado, mas que ele iria ressurgir ao terceiro dia. Mas Paulo agora amplia a quantidade de testemunhas para comprovar a ressurreição. E ele diz: a ressurreição foi confirmada, pois Cristo, ele apareceu primeiro a quem? Versículo de número 5. Ele apareceu primeiro a Pedro. Ele apareceu a Cefas. Diz ainda o versículo de número 5 que depois ele apareceu também aos 12. Aos 12. O texto avança e diz que depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. O texto avança e nos mostra que ele também foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por fim ele declara: por mim mesmo. Ele foi visto por mim mesmo. Quando eu me dirigia a Damasco e ele veio ao meu encontro. O Cristo que ressurgiu dentre os mortos, eu vi o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Queridos irmãos, Paulo faz toda essa construção para chegar ao fim desse capítulo e mostrar que a ressurreição de Jesus é uma verdade incontestável. Paulo, ao lermos o texto, parece que está construindo uma peça, e uma peça comprobatória, para comprovar, para mostrar, para certificar, para autenticar que a doutrina da ressurreição de Jesus não era uma fofoca, uma historinha que havia se contado e tinha se espalhado, não. Que a doutrina, que a verdade da ressurreição de Cristo é algo concreto, real. As Escrituras afirmam que ele iria ressurgir dentre os mortos. Ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a mais 500, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a Cefas. Eu mesmo pude ver e contemplar Cristo em seu estado de ressurreição. É incontestável a doutrina da ressurreição.
E aqui, queridos irmãos, Paulo, nesse capítulo de número 15, nos faz pensar sobre 3 lições básicas para as nossas vidas. E eu queria chamar a sua atenção dessas lições, fazendo uso dos tempos verbais que nós temos. No primeiro momento, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, discorre sobre um evento passado, acontecido no passado. E claro, queridos irmãos, que esse evento é a morte de Cristo, aquilo que Cristo fez para nos tornar seus filhos. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi lido o texto aqui no início de Colossenses, capítulo de número 2, quando Paulo está dizendo que Cristo na cruz estava nos dando vida, nos ressuscitando, perdoando os nossos pecados e pegando o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, e encravando ali naquela cruz. Olhar para o passado, olhar para a crucificação de Jesus, não era olhar para a derrota, não era olhar para o fracasso. Se enganou aquele que, quando Jesus pendurado naquele madeiro, bradou: está consumado, pensando que isso era um grito de derrota, de fracasso. Aquele era o grito de vitória, era o filho dizendo para o Pai: eu terminei a obra que o Senhor me confiou, eu acabei, eu concluí. Olhar para o passado era olhar para a obra de Cristo, era ter a certeza de que Jesus havia sido morto por causa dos seus pecados para proporcionar perdão e vida. Mas era também, queridos, olhar para o presente. Olhar para o presente no sentido de entender que a vida daqueles discípulos não estava à deriva, que a vida dos discípulos de Jesus não estava se assemelhando a um barco ou uma navegação desgovernada em alto mar, para que eles entendessem que de fato Cristo havia ressurgido dentre os mortos, que Ele estava vivo e que Ele estava governando a vida de cada um dos seus filhos. Queridos, quando nós pensamos na ressurreição de Cristo, que nós pensamos e acreditamos e confiamos que servimos a um Deus que está vivo, nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece na nossa vida por coincidência. Nós entendemos que tudo é providência de Deus, tudo é cuidado de Deus. Ele é o Deus vivo que está olhando para mim, que está olhando para você, que está cuidando da minha vida, que está cuidando da sua vida. Ele é o Deus vivo que nós servimos. Mas em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, nos faz pensar e fez aquela igreja pensar a respeito do futuro. E ele usa uma expressão aqui retórica: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se não há ressurreição, se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, nós somos os homens mais infelizes dessa terra. Claro que Paulo usa isso apenas no sentido retórico para mostrar, não, Cristo ressuscitou sim. Cristo ressurgiu dentre os mortos, Ele está vivo, e é por essa razão que nós não vivemos uma vida sem esperança, não vivemos uma vida sem expectativa. Nós temos esperança, nós temos expectativa, talvez não em circunstâncias e coisas humanas, porque essas sim podem fracassar, mas a nossa esperança está no Deus vivo, que ressurgiu dentre os mortos e que não frustra nenhum daqueles que coloca a sua esperança e fé nele.
A nossa esperança está em Cristo. É por isso que nós caminhamos, é por isso que nós corremos. E o autor aos Hebreus nos convida a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É por isso que Pedro, quando escreveu as suas cartas, contemplando os discípulos de Jesus em meio a sofrimentos, em meio a dor, em meio a perseguição, ele sempre trazia esperança e dizia: meus irmãos, isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, isso aqui é efêmero. Nós temos algo melhor, nós temos algo incomparável, nós temos a glória para desfrutar da presença de Cristo para sempre. E assim que nós somos convidados a viver, queridos irmãos, não com o nosso olhar fixo nesta terra, nesta vida, porque aqui é passageiro. Aqui é passageiro, nós passaremos. Mas ao olharmos para essa esperança que tem nome, chama-se Jesus. Esperança bendita. E devemos aguardar ansiosamente esse dia. E devemos cantar todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem logo, Senhor. Vem logo. Porque para nós, queridos irmãos, como dizia Paulo, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Estar na presença de Cristo, nos unirmos a tantos outros que professaram a fé nele, para que nós estejamos, como descreve João no Apocalipse, diante do Cordeiro, que esteve morto, mas que ressurgiu. O Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi morto, pendurado naquele madeiro, mas que ao terceiro dia ressurgiu, o leão da tribo de Judá, aquele que vive, que reina para todo sempre. Ao Cordeiro de Deus seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos bendizer o Teu nome. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está vivo e o Senhor está presente aqui no nosso meio. Te louvar, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça que um dia nos alcançou, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. O Senhor provou o Teu grande amor por nós, morrendo naquela cruz, assumindo o nosso lugar. Deus, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Como é bom, ó Deus, estar diante do Senhor. A Tua presença, Senhor, como disse o salmista, a plenitude de alegria, a delícias perpetuamente. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por tudo que o Senhor fez por nós. E nos ajuda, Senhor, a no presente não desfalecermos, não desanimarmos com as circunstâncias adversas, com os problemas que porventura passamos, ó Deus. Mas nos ajuda a olharmos para o alvo, nos ajuda a olharmos para a glória, nos ajuda a olharmos para a eternidade, onde nós desfrutaremos da Tua presença, não por um breve momento, não por algumas horas ou dias, mas desfrutaremos da Tua presença maravilhosa para todo sempre, onde nós poderemos estar diante do trono, onde o Cordeiro está assentado, e dizer a Ti, Senhor, seja a glória, seja o domínio, seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.